Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que garantiu o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente a um militar diagnosticado com HIV. O caso teve sentença favorável ao segurado na primeira instância, entendimento que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. No recurso ao STJ, a seguradora alegava que a cobertura do seguro só seria devida em caso de perda da chamada existência independente, requisito previsto no tema 1068 dos recursos repetitivos. Para a seguradora, como o militar estava assintomático, com doença controlada por medicamentos e sem incapacidade clínica para atividades cotidianas, não haveria direito à indenização. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a ausência de sintomas não significa plena condição de saúde. Segundo ela, pessoas que vivem com HIV dependem de terapia antirretroviral e de acompanhamento médico permanente, já que a infecção é irreversível e não tem cura, o que caracteriza uma situação de vulnerabilidade contínua. Com esse entendimento, a terceira turma concluiu que a aplicação do tema 1068 deve levar em conta a irreversibilidade da doença e a dependência permanente de tratamento e não apenas a capacidade de realizar atividades do cotidiano. Por isso, o colegiado manteve as decisões da primeira instância e do Tribunal de Justiça de Rondônia, assegurando ao militar o recebimento da indenização prevista na apólice de seguro. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores por meio do Cisbajude, conhecida como teimosinha, é uma medida legítima e compatível com o ordenamento processual brasileiro. O entendimento foi firmado no julgamento do tema 1325 sob o rito dos recursos repetitivos. Com isso, a tese passa a orientar obrigatoriamente todos os tribunais do país em casos semelhantes. No julgamento, o colegiado estabeleceu que cabe ao executado demonstrar a existência de impedimentos ao bloqueio ou indicar outro meio executivo igualmente eficaz e menos gravoso. Além disso, a primeira sessão definiu que, após a formação da relação processual, o indeferimento da utilização da teimosinha exige fundamentação concreta, não sendo admitidas decisões baseadas apenas em argumentos genéricos. O relator, ministro Sérgio Cuquina, destacou que a ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. Segundo ele, a reiteração automática evita a necessidade de sucessivas ordens judiciais e reduz o intervalo entre as tentativas de bloqueio, aumentando as chances de localizar recursos financeiros capazes de satisfazer o crédito do credor. O ministro explicou ainda que o Cisbajude permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, possibilitando bloqueios, desbloqueios e transferência de valores. Para o magistrado, embora a ferramenta possa atingir quantias protegidas por lei, eventuais excessos podem ser corrigidos pelos mecanismos de impugnação previstos no ordenamento jurídico, cabendo ao devedor comprovar eventual ilegalidade da constrição. No primeiro semestre de 2026, o Superior Tribunal de Justiça julgou 39 temas sob o rito dos recursos repetitivos. As teses fixadas nesses precedentes têm finalidade de consolidar a interpretação da legislação federal e orientar de forma vinculante magistrados e tribunais na análise de processos com questões jurídicas semelhantes, promovendo maior uniformidade nas decisões, além de reduzir a quantidade de recursos e tornar a prestação jurisdicional mais rápida em todo o país. A primeira sessão, especializada em direito público, concentrou o maior número de repetitivos, com 19 temas julgados. Entre os principais destaques está o tema 1157, em que o colegiado definiu que o Instituto Nacional do Seguro Social pode cancelar na esfera administrativa benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, concedidos por decisão judicial transitada em julgado, sem a necessidade de propor ação revisional. No campo do direito privado, a segunda sessão fixou no tema 1295 o entendimento de que é abusiva a limitação da quantidade de sessões de terapia multidisciplinar prescritas a pacientes com transtorno do espectro autista.
Já a terceira sessão, responsável por julgar matérias de direito penal, teve como destaque o julgamento conjunto dos temas 1154 e 1241, nos quais ficou estabelecido que a expressiva quantidade de droga apreendida pode afastar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que o volume seja incompatível com a condição de pequeno ou eventual traficante. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.